Fala, minha rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando aí com mais um episódio do quadro Estatísticas da Bola, onde a gente fala de algum assunto relevante, de algum assunto importante aí, utilizando de números, da estatística mesmo, para poder argumentar e tentar entender melhor esse assunto que a gente está em debate. E hoje eu queria muito falar sobre o seguinte: a gente está aí nesse momento de pandemia, mas tenho certeza que o Tite está com a cabeça lá pensando na montagem do time dele, né? Eu acho que a gente tem muito assunto para falar de seleção brasileira, se a gente quisesse abordar, mas talvez hoje o principal, ou melhor, a principal dúvida, na minha opinião, é o nosso principal atacante, né? Quem é o responsável por fazer gol no Brasil? Né? Assim, a gente tem mais ou menos uma basezinha ali, né? Você tem a lateral direita é um problema, o nosso goleiro é indiscutível, na zaga a gente tem opções, a lateral esquerda a gente tem opções, seja de Marcelo, Felipe Luiz, que já são habituados a jogar ali, ou Renan Lodge, enfim. No meio-campo tem bastante opção. O Neymar jogando de meio atacante ali, eu acho que está indo muito bem no PSG. Eu acredito que o Tite não vai deixar de usar ele assim. De lado, tem muito jogador bom e a gente fica com essa dúvida aí, né? Na verdade, são as duas principais dúvidas, eu acredito, hoje no time, que é a lateral direita e o nosso centroavante. A lateral direita, infelizmente, a gente não tem muito onde escolher, né, cara? É rezar para aparecer alguém aí até 2022. Mas o nosso 9, a gente hoje fica entre três opções, que seria Firmino, Gabriel Jesus e Gabigol, né? Tem o Matheus Cunha aparecendo aí, que eu acho que pode ser uma surpresa para 2022, mas ainda não dá muito para a gente avaliar, é muito recente. Foi agora transferido, já começou bem na volta do alemão e tudo. Eu acho que é um menino que pode sim, daqui a um ano, a gente não ter nem dúvida, ele assumir a 9 e pronto, acabou. Mas num primeiro instante, acho que a briga está entre os três, tanto que são os que o Tite vem convocando. O Tite vem convocando Firmino, Jesus e Gabigol. Então, a dúvida na cabeça do Tite hoje está entre os três. Então, eu queria trazer aqui uns números para a gente avaliar, né? O quão bem a gente está ou não em relação ao nosso 9 ideal da seleção brasileira. Beleza? Então, a gente vai falar aí em relação ao seguinte: quem será que assume a 9 do Brasil? Né? Firmino, Jesus, que são os dois que estavam na última Copa, e o Gabigol, que está no meio aqui, porque ele, na minha opinião, é quem corre por fora. A princípio, eu acho que o Tite tem muito bem definido os dois, sempre convocados, e o Gabigol começando a aparecer nas convocações, ainda não teve jogo de titular com o Tite, enfim. E aí eu vou trazer aqui alguns números. Primeiro, eu vou pegar os números nos clubes. Como é que os três andam nos clubes desde que chegaram aos seus clubes aí, né? Então, a gente tem, pelos clubes, o Firmino já está há mais tempo no Liverpool, né? Ele chega na temporada 15-16, se eu não estou enganado. E ele já fez 234 jogos, 77 gols, 52 assistências. O Jesus, ele chega no meio da temporada 16-17. Então, digamos que ele tem uma temporada e meia a menos que o Firmino aí. E você vê que ele joga pouco porque ele é reserva, né? Além de jogar pouco, ele não joga sempre como titular. Então, ele tem 139 jogos, 63 gols, 25 assistências. E o Gabigol, acho que é indiscutível o ano que o Gabigol teve, fica difícil de comparar, porque ele teve um ano, aqueles anos mágicos, né? E começou o 2020 com tudo, fazendo gol pra caramba também. Então, o Gabigol, no Flamengo, ele tem 69 jogos, 54 gols, 16 assistências. Tá? Então, assim, ó, analisando a atuação nos clubes, a gente tem o seguinte: em média de gols, é absurdo. O Gabigol ele consegue ter uma média de gols que é a soma do Jesus mais Firmino. Tá? Então, é meio assustador mesmo, mas é uma verdade. A média de gols do Gabigol é igual à soma das médias de Jesus mais Firmino atuando em seus clubes.
E aí a gente tem muito a debater aqui. Mas o Gabigol joga no Brasil, os outros jogam na Europa. Eu, particularmente, não entro muito nessa. O Brasil sempre ganhou Copa com os jogadores atuando para o Brasil. Eu não sou essa geração aí que acha que só a Europa tem futebol. Isso não é verdade. O Gabriel Jesus, por exemplo, tem esses números aí. A imensa maioria dos gols dele são na Liga Inglesa, Copa da Liga da Inglaterra, Copa da Inglaterra, que são jogos que eles enfrentam times muito ruins, times da 4ª divisão, da 3ª divisão. Então, assim, essa pegada de mas só enfrenta o Gabriel Jesus e o Firmino enfrentam o Sérgio Ramos. Uma vez ou outra. Na média, não é assim. Do mesmo jeito que o Gabigol enfrenta o Jeromel e Kahneman aqui, que é uma boa defesa, enfim. Não estou comparando, pelo amor de Deus, não foi esse o objetivo, mas estou dizendo que tem jogos que todos eles enfrentam nível de dificuldade maior, nível de dificuldade menor. Mas, em via de regra, os jogos, na minha visão, são muito parecidos, né? Os times meia-boca que eles rotineiramente enfrentam na Europa não são muito melhores que os times meia-boca daqui também não. Tá? Mas entendo que existe sim uma diferença técnica, tá? Mas não é igual os baba-ovo da Europa ficam falando por aí, não. Bom, então na média de gols é isso. E aí eu acho que um número bem relevante de a gente avaliar é a soma de participação direta em gols, seja com o gol de fato ou com uma assistência. Então é quando o cara é responsável direto ou indireto por um gol ali. Então quando eu somo gols mais assistências, qual é a média de participação em gols de cada um deles? O Firmino encosta, né, e fica ali bem próximo do Gabriel Jesus, mas ainda assim o Gabigol consegue ter essa média acima de 1. Basicamente, todo jogo que o Gabigol joga, ele ou faz gol ou dá assistência, né? Então a média dele supera 1 por jogo. Então, assim, é uma média muito, muito relevante. Tá? Isso aí é média da galera top Europa. A gente está falando aí, quem tem esses números aí que chegam à marca de passar de 1, são as grandes temporadas de Messi, Cristiano Ronaldo. Outros não conseguem chegar nesse nível, não. Né? E aí vamos avaliar na seleção brasileira. E muita gente vai falar assim, mas o Gabigol nem joga na seleção brasileira. É quase isso, ele praticamente não joga. Ele tem 5 jogos pela seleção principal. Dos 5, nenhum ele foi titular, todos ele entra no decorrer do jogo. Então, assim, é muito... A avaliação do Gabigol na seleção brasileira é uma avaliação quase que inexpressiva, porque você vai estar falando de um cara que jogou 5 jogos, em alguns casos jogou 20 e poucos minutos. Acho que teve um jogo que ele jogou mais que 45 minutos. Mas, em via de regra, é isso. Ele entra no segundo tempo, então... E isso lá atrás, isso aí a gente está falando do Gabigol lá de 2016, que ele chegou aí numa Copa América e tudo mais. Então, assim, realmente a avaliação do Gabigol na seleção é uma avaliação que, na minha opinião, não condiz com a realidade atual dele. Então a gente vai ter que... Né, ele teve um jogo com o Tite agora. Ele entrou faltando acho que 18, 20 minutos. E isso conta como um dos jogos aqui. Só que ainda assim ele tem 2 gols. Ele tem uma média razoável por pouco tempo que ele tem em campo. O Firmino tem 44 jogos, 13 gols. O Jesus tem 39 jogos, 18 gols. Tá? Para a gente avaliar facilmente aqui através dos gráficos, na seleção a gente tem a média do Firmino batendo ali próximo de 0,3, a média do Jesus batendo 0,46 ali e a média do Gabigol em 0,4. É impressionante, né? O Gabigol, com pouquíssimos jogos, pouquíssimo tempo em campo, consegue ter uma média de gol superior à do Firmino. E aí, por favor, não estou dizendo que o Firmino é mau jogador. O Firmino é ótimo jogador. Eu só acho que o Firmino não é esse 9. O Firmino funciona muito bem no esquema do Liverpool, porque ali eles têm 3 atacantes que se movimentam o tempo todo, sem posição fixa, e os 3 fazem muitos gols. Não tem nenhum deles que é o grande artilheiro do Liverpool. Na nossa seleção, isso a gente percebe claramente que não acontece. Né? A gente precisa muito, está faltando alguém que seja o fazedor de gols. Né? A última Copa a gente teve muita dificuldade com isso. Né? Você teve o Gabriel Jesus jogando todos os jogos e saindo da Copa sem fazer nenhum gol. Né? Tem gente que argumenta assim, mas o Giroud foi campeão da França
com a França sem fazer gol. Pô, que merda, é porque eles não tinham um bom, senão eles iam trocar também, gente. Você acha que eles estão felizes por isso? A sorte deles é que eles tinham o Griezmann e o Mbappé, que eram fazedores de gol, faziam muitos gols. E ajudaram a França a ser campeã. O Giroud, na minha opinião, atrapalhou. A França foi campeã apesar do Giroud e não por conta do Giroud, né? O Giroud atrapalhou e ainda assim a França foi campeã. Não é por isso que a gente tem que buscar o mesmo, né? Eu quero ser campeão. Eu fui campeão em 2002 com o Ronaldo sendo artilheiro da Copa. É isso que eu quero, né? Enfim, acho que qualquer treinador quer. E aí, para a gente encerrar o assunto aqui, porque essa é uma avaliação que não é simples assim. Eu trouxe alguns números, porque eu acredito que muito do torcedor brasileiro não tem esse levantamento. E fica muito naquela ideia do clubismo. Mas quem é flamenguista quer o Gabigol, quem não é, não quer. Eu acho que isso não poderia entrar na pauta. Acho realmente que entre os três, hoje, o Tite deveria sim dar uma chance para o Gabigol. Não estou dizendo que ele vai ser o titular da Copa, mas eu acho o seguinte: o Firmino já foi extremamente testado, os números não são bons, ele não encaixa nesse esquema da seleção brasileira, ele não consegue fazer gol, a média dele é muito ruim. O Jesus é um cara que eu acredito pode ser muito mais utilizado pela direita, que é um lado do campo que a gente tem dificuldade de encontrar um atacante para jogar por ali. Não é à toa que o Everton Ribeiro vai acabar herdando essa vaga de corredor direito ali. Mas eu acho que o Jesus pode ser aproveitado ali, mas também não é um cara que conseguiu pegar essa vaga e falar: eu vou ser o fazedor de gols aqui pela seleção brasileira. Os números dele na seleção, ele tem médias razoáveis, mas os números são números que enganam um pouco. Se você pegar dos 18 gols que o Jesus tem, em competição oficial, ou seja, Copa América e Copa do Mundo que ele disputou, ele só tem 2. Isso é espantoso. Eu vou falar de novo. O Jesus, Gabriel Jesus, tem 39 jogos, 18 gols. Dos 18 gols que ele fez, só 2 são em competições oficiais. 2 em Copa América, nenhum em Copa do Mundo. Os outros 16 é amistoso ou eliminatória. Que, de verdade, nossos amistosos são tristes. E a eliminatória, gente, assim, quem acompanha sabe, o Brasil em eliminatórias, ele nunca deixou de ir para uma Copa. São jogos relativamente fáceis, jogos com seleções fracas. Então, assim, eu acho que a relevância não dá para comparar, né? Não dá para comparar a relevância de gols em eliminatória amistoso com gols em competições oficiais. Enfim, então isso eu acho que é um dado relevante. Então, que o Tite tem que dar uma chance para o Gabigol, acho que os números ficam aí, cara, para refletir. Se fosse uma diferença grande, você pode vir com tudo que é argumento. Na Europa o nível é outro, na Europa estão os melhores jogadores, na Europa não sei o quê, na Europa, porque hoje em dia o brasileiro é um chupador danado de europeu. Eu, sinceramente, acho que é assim. Se o da Europa não for muito melhor, não tem por que você usar, cara. Não tem por quê. O Gabigol hoje ele tem os números a favor, tá jogando pra caramba. Eu vou falar como alguém que já criticou, porque eu já olhei o Gabigol de longe e a sensação que os não flamenguistas têm hoje é a sensação que eu já tive, de que o Gabigol é um marrento que não joga nada e que, enfim, não importa os gols que ele faz. E essa sensação é mentirosa. Eu vou te falar como quem já viu ele algumas vezes, mais de, sei lá, meia dúzia de jogos dentro do estádio vendo o Gabigol jogar. O Gabigol é um ótimo jogador. Não acho ele nível espetacular, mas é um ótimo jogador e tem tudo para ser melhor do que os 2 antecessores aí da 9 do Brasil, na minha opinião. Então vale o teste. O que o Tite tem que esperar? Ele tem que fazer o teste. Isso é a minha opinião. Tá? E trouxe os números para mostrar. E aí, para a gente finalizar, e infelizmente a gente ter a certeza de que a gente está num momento difícil de safra, todo mundo tem como referência quais centroavantes para a seleção brasileira. A gente tem Romário e Ronaldo, né? Talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade de aceitar outro centroavante, né? Porque os 2 que nós tivemos eram muito bons. Então eu quis trazer uma comparação também com isso, né? A gente tem aqui a participação em gols, não muda muita coisa, né?
A gente tem basicamente aí o Firmino, como ele tem assistências, ele passa o Gabigol. Mas eu trouxe aqui uma comparação envolvendo também os números de Romário e Ronaldo na seleção. Então, olha que interessante. O Romário, em 62 jogos pela seleção, ele tem 45 gols. Isso é incrível, né? Olha isso. E o Ronaldo, em 90 jogos, tem 56 gols. Tá? E 5 assistências para o Bachola e 12 para o Ronaldo. Então, no gráfico, a gente percebe o quanto a gente, infelizmente, tem esse impacto aí da ausência de um jogador nível top para vestir a nossa 9. Né? Então, você tem o Romário com uma média absurda de acima de 0,7. A média do Ronaldo é 0,73. Do Romário, desculpa. É 0,73. E a do Ronaldo é 0,62. Então, assim, são médias muito altas. Muito altas. E aqui a gente está falando de jogo grande, tá? A gente não está falando de jogo mais ou menos, não. Para vocês terem ideia, o Romário é um absurdo, cara. O Romário, dos 45 gols, só 7 são em amistosos. Só 7. O Ronaldo, dos 56, 17 são em amistosos só. Só para vocês terem uma referência de comparação, a gente está falando de o Romário, de 45, está falando de 7, o Ronaldo, de 56, 17. O Jesus, que é quem encosta ali na média, metade dos gols dele é amistoso. Metade dos gols. Dos 18, 9 são amistosos. O Jesus, com 18 gols na seleção, ele tem mais gols em amistosos do que o Romário. É absurdo isso, né? Então, é um número bem relevante. E quando a gente soma as assistências, o Romário ainda consegue ser mais incrível. Ele passa de 0,81. Ele passa de 0,81. Né? Então, assim, a gente consegue perceber que a grande verdade é o Tite precisa experimentar coisa nova. Eu acho que ele insistir para a Copa de 22 com Jesus e Firmino é um erro. Porque, eu repito, os números do Firmino são horrorosos, são muito ruins, ele não funciona na seleção brasileira. Os números do Jesus são ruins e, se a gente pegar em relevância de torneios oficiais, como eu falei, os números são horrorosos, são muito ruins mesmo. Talvez piores que os do Firmino. Talvez não, certamente. Porque o Firmino, querendo ou não, ele tem o Jesus de 18 gols, só 2 são em competições oficiais. O Jesus de 18 são 2. O Firmino, de 13 gols, 4 são em competições oficiais. Ou seja, o Firmino tem muito menos gols pela seleção, só que ele tem o dobro de gols em competições oficiais em relação ao Jesus. Então, olha como é preocupante a situação de manter o Gabriel Jesus como centroavante da seleção. Então, Tite, assim, como eu falei no início do vídeo, a gente tem o Matheus Cunha como uma grande esperança, é um menino que finaliza, não tem medo de chutar, presença de área boa, é um menino para se observar, que torcer para que ele cresça aí no futebol e apareça de fato com a nossa camisa amarelinha para fazer a diferença. Mas nesse momento, cara, não tem, na minha opinião, não tem debate. O Gabigol tem que pôr a 9 e ir para o jogo. É um cara que não tem medo de jogo grande, participa do jogo, erra, mas tenta o tempo todo. Acho que é um cara que finaliza mais. Em termos de finalização, de fato, cabeceio, chute para o gol, presença de área, eu acho que ele está bem à frente dos outros dois. Como eu disse, o Gabriel Jesus acho que pode ser bem aproveitado como um atacante pelo lado direito, é uma opção. Não acho que é a primeira opção, tanto que nem no time dele ele é, né? Ele é reserva lá desde que chegou, porque ele não ganha a posição do Agüero, porque de fato o Agüero é melhor que ele, e ele não ganha posição como um segundo atacante ali pelo lado também. Já jogou algumas vezes, mas não ganha essa posição. Então, assim, eu acho que o Tite tem que abrir o olho para isso. Minha opinião, eu dou a 9 para o Gabigol, assim, pelo menos fala assim, Gabigol, eu vou te convocar os próximos 5 jogos, vai ser titular. E eu preciso que você dê conta do recado para a gente poder manter você. E aí ver o que dá. Se der errado, vão ter que tentar outro, cara. Mas insistir nos erros que já estão acontecendo desde 2016,
E esse sim eu acho que é um problema grave que pode tirar mais uma Copa do Mundo da gente. Beleza? Então tá aí os números, contra os números aí não tem argumentação, os números são absolutos, mas a interpretação deles sim. Então se você é daqueles que, mas o número do Brasil não vale nada, o que vale é só jogando na Europa, ou, mas o Gabigol tem gol aí que é no estadual. É o que eu falei, tem gol do Firmino e do Gabriel Jesus contra times de quinta divisão na Inglaterra, mas ninguém pensa nisso na hora de avaliar o futebol europeu. Mas, enfim, o importante é a gente realmente debater e falar sobre. Então, se quiser discordar, fique à vontade. Se gostou do vídeo, dá aquele like maroto e comenta aí embaixo. Se você consegue enxergar aí, seja a utilização do Gabigol, sua expectativa com o Matheus Cunha, se você insistiria com algum dos outros. Vamos botar nos comentários aí, a gente vai trocando ideia. Beleza, moçada? Obrigadão, abraço, valeu, valeu.